Direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os motivos e as implicações das decisões de hoje do FED, Banco Central dos Estados Unidos, e do Copom aqui no Brasil sobre os juros. Eu converso com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe e sócio do Banco Digital Modal Mais. Álvaro, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, queridos ouvintes. Bom, nós tivemos um aumento nos Estados Unidos de 0,25, é o esperado mesmo, e aqui no Brasil aumento de 1 ponto percentual, a Selic foi a 11,75% ao ano, e o Copom já sinalizou mais um aumento da mesma magnitude na reunião do mês de maio, quando a Selic deve ir para 12,75%. Mas vieram outros recados no comunicado que saiu junto com a decisão, não é, Álvaro? Certamente esse recado de manutenção na próxima reunião é um dado importante, porque o mercado trabalhava com um pouco menos para a reunião de maio, que é a próxima reunião. Então, esse foi uma novidade. A outra novidade é o uso de um cenário alternativo com o efeito do petróleo operando dentro da curva e terminando o ano de 2022 próximo a $100. E esse cenário alternativo, claro, leva para uma taxa de inflação mais baixa do que o cenário que vinha se colocando como um cenário de inflação de 7,1%, usando focos, usando a Selic e usando o câmbio. Então, essa foi talvez a grande novidade do dia e trazendo um pouco a inflação para baixo na expectativa. Mas tudo vai depender de como vai evoluir essa situação da guerra, do petróleo, das commodities, enfim, e, portanto, qual vai ser a atitude do Banco Central nas próximas reuniões. Na verdade, dá para a gente prever, e a previsão original era que ele teria uma alta agora em março, uma alta em maio e a próxima em junho, pode ser que tenha que levar um pouco mais adiante, porque até por conta de que não podemos sair fora do centro da meta de inflação no ano de 2023 também, porque os efeitos da taxa de juros demoram, Denise, algo próximo a 3 trimestres para começarem a fazer efeito. Então, um quadro que foi uma posição mais dura, mas ali tentando ver as incertezas, apostando que as incertezas vão acabar numa direção mais suave. Agora, vale lembrar que nós saímos da Selic em 2%, agora ela já está em 11,75%, vai passar dos 12,75%, e o Banco Central falou em ancorar as expectativas, não é só desinflação, ele não quer ver apenas os índices caírem, ele quer ver o mercado trabalhando com a expectativa de cumprimento da meta, o que não vai acontecer este ano, não é? Com certeza. O cumprimento da meta nesse ano, no modo de ver, já está perdido, né? Totalmente perdido. Mas precisa preparar o ano de 2023, porque se demorar um pouco a elevar os juros ou elevar menos do que o necessário, você pode comprometer também o centro da meta de 2023. Lembrando que 2022 o teto da meta é 5%, e mesmo nesse cenário alternativo, o Banco Central estabelece que a inflação pode ser de 6,3%. quando o cenário de focos e Selic é de 7,1%. Então, seria o segundo ano seguido que estouraríamos o teto da meta. E aí o Banco Central vai ter que escrever uma cartinha para o Conselho Monetário Nacional explicando, claro, vai ter explicações para isso, mas é sempre um problema. E aí você passa a ter o problema da ancoragem da inflação. E se acontecer, como alguns economistas estão falando, de você eventualmente mudar a meta de inflação, mudar a banda de variação da inflação, aí você pode ter problema, porque o mercado vai começar a trabalhar no teto sempre. Agora, Álvaro, a gente nota-se uma certa preocupação também com relação ao ritmo de atividade,
da economia brasileira, e exatamente por isso que na reunião anterior o Copom já tinha indicado uma desaceleração do ritmo de ajuste da Selic, e ele fala muito em choque de oferta. Então a gente não tem uma inflação muito pressionada por causa da demanda. O mercado até melhorou um pouquinho a projeção de crescimento da economia, mas está na faixa de menos de 0,5% para este ano. E aí você castiga a economia com juros altos para tentar controlar uma inflação que não vem da demanda por enquanto, não é? E também tem o outro lado, né, Denise, do governo querendo antecipar 13º dos aposentados do INSS e liberação de fundo de garantia. Então, isso acaba pegando pelo lado da demanda, que vai certamente ampliar, vai se colocar na economia algo próximo a 90 bilhões de reais, e certamente isso vai para a demanda, mas ao mesmo tempo vai para a inflação também, né? Além disso, quer dizer, todas as incertezas com relação ao petróleo, o petróleo mexe com todos os segmentos da economia, e falta de fertilizantes, que eventualmente pode não ter quebra de safra, mas pode ter uma produtividade menor por hectare, elevando o preço de commodities, elevando o preço de alimentação de bovinos, suínos e frangos, enfim, das proteínas animais de uma forma geral. Certamente isso é instrumento de pressão. Então o Banco Central fica ali entre a cruz e a espada. Ainda bem que ele não tem a finalidade de preservar o emprego, como tem o Fed americano, e deveria se fixar só na moeda brasileira, no poder de compra da moeda brasileira. Mas ainda assim, claro, tem que se olhar o conjunto da economia como um todo, e o Roberto Campos faz sempre muito isso, e muito bem, inclusive. Agora, Álvaro, você falou dos Estados Unidos e hoje o Fed elevou os juros lá em 0,25. Eles têm taxa muito mais baixa que a gente, oscilava entre 0 e 0,25 e agora tende a acrescentar esse 0,25, então muito mais baixo. Para eles pode fazer diferença, e o Fed sinalizou que vai continuar com esse ciclo, possivelmente de 0,25 a cada reunião do comitê, agora com possibilidade de alteração dependendo do comportamento, e a gente vê que a inflação continua sendo uma preocupação global, não é? Certamente para esses países, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a Inglaterra, que não estão... Nós temos uma cultura inflacionária, né? De certa forma, a gente consegue conviver razoavelmente com tudo isso. Mas esses países não têm nenhuma cultura inflacionária, e na hora que a inflação bate lá os seus 6, 7, 8%, apavora todo mundo. Não é por outra razão que existe uma linha dura dentro do Comitê de Política Monetária do Fed, querendo, e já queria nessa reunião, que não fosse 0,25 e sim 0,50, e continua pleiteando 0,50 para a próxima reunião. Mas hoje Jerome Powell sinalizou que pode chegar num primeiro estágio do ciclo com uma taxa de juros ao redor de 2%, o que significaria 7 altas de 0,25, ou no meio do caminho, alguma alta de 0,5 ponto percentual. Mas o quadro é de inflação global e de incerteza global com tudo que pode acontecer. Lembrando que a gente já tinha os gargalos de insumos produzidos pela pandemia, e agora a gente tem os gargalos de insumo e principalmente de energia para a Europa por conta da guerra, né? Os corredores de exportações ficam comprometidos, e isso tudo é preço alto de commodity, custo mais alto para as empresas que vão tentar repassar do consumidor. É isso, ouvimos o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe e sócio do Banco Digital Modal Mais. Álvaro, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, obrigado. Com vocês.